Fala pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Poderosamente e hoje, em continuidade ao livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petrie, vamos ao capítulo 9. Capítulo 9. O efeito Pigmaleão. Como a forma de pensar interfere nos resultados que você busca? Em julho de 99, um rumor numa escola de ensino médio da Bélgica provocou alvoroço no mundo inteiro. Tudo começou quando 42 crianças da cidade de Bornem passaram mal e tiveram de ser hospitalizadas. Todas elas apresentavam os mesmos sintomas: enjoo, tontura, dor de cabeça e diarreia. Questionadas sobre o que haviam ingerido, as evidências apontavam para uma única coisa: todas haviam bebido Coca-Cola. E mais, elas alegavam ter sentido um cheiro estranho ao beber o refrigerante. A notícia rapidamente correu o país. 2 dias depois, 8 crianças de uma cidade vizinha também tiveram de ser internadas. No dia seguinte, mais 13. Em 10 dias, o número havia subido para 100. Em meio à confusão de boatos, medo e ansiedade, em 2 semanas o número já havia chegado a 200, todas com os mesmos sintomas. A essa altura, a suposta contaminação já havia rompido as fronteiras da Bélgica e se espalhado por diferentes partes da Europa. Numa atitude quase desesperada, uma equipe de investigadores da Coca-Cola baixou imediatamente nas fábricas de onde a bebida havia saído. Após uma série de investigações, o que parecia ser o problema veio à tona. 2 fábricas, uma da Bélgica e a outra da França, usaram gás carbônico inadequado, contendo sulfeto de hidrogênio, para gaseificar o refrigerante. Após a constatação, a Coca-Cola garantiu que seus produtos eram seguros, mas com o surgimento de novas vítimas a cada dia, ninguém acreditou. Diante da crise, o governo belga obrigou a Coca-Cola a recolher do mercado todos os produtos da sua marca. Mais de 15 milhões de garrafas foram retiradas de bares, restaurantes e supermercados belgas. Isso piorou ainda mais a situação. Quando o governo interdita um produto, forçando o recolhimento involuntário, emite um sinal de que a empresa responsável pela marca não tem mais controle sobre a situação. Nos dias seguintes, Luxemburgo, França, Suíça, Holanda, Alemanha e Espanha, em estado de alerta, também exigiram que a empresa recolhesse do mercado os produtos fabricados nas plantas onde ocorreu a contaminação. A decisão provocou um dos maiores recalls da história. Para a empresa, foi um desastre. Sem compreender exatamente o que estava acontecendo, a Coca-Cola tomou medidas mais severas. Não havia muito o que fazer. A equipe que investigou a suspeita de contaminação reassegurava sua posição inicial. Ela afirmava que seus produtos, mesmo os fabricados nas 2 plantas suspeitas, eram seguros. De acordo com o resultado dos exames feitos pela Coca-Cola, a quantidade de sulfeto presente no dióxido era de 5 a 17 partículas em 1 bilhão. Para causar qualquer sintoma, como os revelados pelas supostas vítimas, o sulfeto de hidrogênio deveria estar presente num nível no mínimo 1000 vezes superior ao do constatado. A quantidade de sulfeto presente no refrigerante podia até alterar o cheiro da bebida, mas não havia possibilidade de que causasse os sintomas que essas pessoas estavam apresentando. Se a tese defendida pela empresa estava correta, o que fez as pessoas em diferentes pontos da Europa a passar mal? O que realmente aconteceu no episódio da Coca-Cola? Uma equipe de toxicologistas, coordenada por Ben Nemely, da Universidade Católica de Louvain, de Bruxelas, investigou paralelamente o incidente. No final, o grupo confirmou que já havia sido anunciado pela Coca-Cola, ou seja, o nível de contaminação encontrado no refrigerante não era o suficiente para provocar os sintomas sentidos pelas vítimas. A essa altura, a história da contaminação já tinha causado um prejuízo de 60 milhões à Coca-Cola. Se a contaminação não existiu, o que foi que aconteceu? De acordo com Nemry e a equipe que investigou o incidente, os sintomas apresentados pelas pessoas foram o resultado sintomático de uma histeria em massa causada pelo medo de uma possível contaminação. Em outras palavras, as pessoas beberam refrigerante, sentiram um cheiro anormal causado pelo sulfeto de hidrogênio, tomaram conhecimento dos boatos de contaminação do refrigerante, imaginaram que ele estivesse contaminado e passaram a sentir os mesmos efeitos anunciados na mídia. A teoria de Maltz. O que isso significa? Essas pessoas estavam fingindo, inventando os sintomas?
A resposta, de acordo com os médicos, é não. Os sintomas sentidos por essas pessoas eram absolutamente reais. Algum tempo atrás, um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz fez uma série de descobertas estranhas. Alguns anos após iniciar a prática de cirurgias, ele passou a perceber que a correção de um defeito estético podia afetar o caráter e a personalidade das pessoas. Muitas vezes, a aparência física criava uma pessoa completamente nova. Caso após caso, o bisturi que mantinha em minhas mãos se tornou uma varinha mágica que não apenas mudava a aparência das pessoas, mas também a sua personalidade, conta Maltz. O tímido e introspectivo se tornava extrovertido e corajoso. Aquele que era considerado estúpido e ignorante se tornava brilhante e cortês. Um vendedor que havia perdido a confiança em si virou um modelo de autoestima. Maltz conta que era fácil compreender a atitude dessas pessoas. Afinal, ele havia alterado algo que antes fazia sentir-se inferiores. Mas havia um outro grupo que intrigava ainda mais. Paralelamente aos que mudavam sua personalidade, havia outros que não mudavam em nada. Mesmo após alterar sua fisionomia facial por completo, eles mantinham um comportamento como se nunca tivessem realizado a correção. Eles insistiam que a cirurgia não mudara em nada em sua aparência. Nesses casos, não importava a intensidade com que a fisionomia do paciente era alterada. Eles afirmavam com desespero que continuavam exatamente os mesmos. Você não fez nada, acusavam o médico. Muitas vezes, os amigos e a família mal reconheciam o paciente, mostrando-se entusiasmados com o novo visual. Mas o paciente se mostrava insatisfeito, insistindo que não conseguia perceber mudança alguma. Ele conta. Maltz então apelava para o antes e depois, insistindo nas diferenças notáveis que poderiam ser percebidas na comparação fotográfica. Isso irritava os pacientes. Através de uma estranha alquimia mental, o paciente racionalizava. É claro, eu posso ver que a córcova não está mais no meu nariz, mas ele continua exatamente o mesmo. O mistério intrigou Maltz. Se o bisturi é mágico para alguns, por que para outros que alteravam sua aparência da mesma forma nada significava? Saíam da sala da cirurgia cobertos pela velha personalidade, como se a correção nunca houvesse sido feita? Estas pessoas estavam mentindo ou elas esperavam um resultado melhor da cirurgia? As observações de Maltz ao longo dos anos o levaram a uma conclusão alternativa. A aparência física não era o fator determinante das neuroses, insatisfação, fracasso, medo e ansiedade que muitas vezes lhe era equivocadamente atribuída. Esses fatores estavam muito mais relacionados ao ponto de vista psicológico. A cirurgia plástica só teria um resultado efetivo se, além da mudança física, a pessoa tivesse outra, psicológica. Se a imagem desfigurada não é removida da mente das pessoas, ela continuará agindo como se a cicatriz ou o aspecto indesejável ainda estivesse lá, explicou Maltz. O mecanismo que cria uma histeria coletiva ou que afeta nossa autoestima após uma cirurgia plástica é o mesmo que define inúmeros outros fatores na nossa vida. Se, no nosso dia a dia, estivermos às voltas com pensamentos de angústia, ansiedade, preocupação, por exemplo, a tendência é experimentar essas emoções. A manifestação física seguirá essa emoção num processo natural e inevitável. Da mesma forma, como o medo de se contaminar pode produzir em nós os mesmos sintomas de alguém que de fato se contaminou, o sentimento forte que mantemos em relação ao nosso objetivo pode manifestar o desejo fisicamente. Não estou querendo dizer que há uma relação mística entre o desejo puro e a sua manifestação. O que estou querendo dizer é que, ao desejar profundamente alguma coisa, esse sentimento nos estimula a buscar todos os meios para concretizá-lo. E nessa relação, há um mecanismo de suporte mútuo que, se quisermos, poderemos classificar como místico. Anos atrás, os psicólogos Robert Rosenthal e Leonard Jacobson realizaram um estudo sobre como as expectativas dos professores afetam o desempenho dos alunos. Rosenthal e Jacobson concluíram que professores que têm uma visão positiva dos alunos tentem a estimular o lado bom desses alunos, fazendo com que eles apresentem melhores resultados. Ao contrário, professores que não têm apreço pela classe adotam posturas que acabam por comprometer negativamente o seu desempenho. Rosenthal chamou esse fator de efeito Pigmalião. O nome tem sua origem numa fábula do poeta romano Ovídio. Na fábula, Pigmalião é um escultor que se apaixona pela sua própria obra, uma escultura. A deusa Vênus recompensa Pigmalião, dando vida à estátua. O sentimento do artista muda a condição da estátua.
O efeito Pigmalião significa, portanto, o resultado de nossas expectativas, ou seja, como se realinhássemos a realidade de acordo com as nossas expectativas em relação a ela. A influência dos Kennedy. Joseph Kennedy era um filho de imigrantes irlandeses católicos que migraram para Boston, Massachusetts, por volta de 1840. Joey, como era conhecido, fez fama nacional e tornou-se milionário no início do século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, ficou amigo de Franklin Roosevelt, que o nomeou embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra. Seu maior legado, porém, não foi a fortuna ou a fama, mas a sua família. Casado com Rosemary, Joey teve 9 filhos. 3 deles se tornaram senadores e um deles, John Kennedy, presidente da República. De longe, a família de Joey é mais influente na história moderna da política americana. Joey construiu sua família de forma estratégica. Ele uma vez disse: a imaginação é realidade, e a presidência dos Estados Unidos foi a moldura que mantinha os sonhos de Joey. Aos 14 anos, Valdir Beechen escreveu um artigo para o jornal da sua escola. Seu objetivo de pesquisa foi a família Kennedy. Esse fato, penso, pode ser considerado a gênese do sucesso da família Beechen. Lembro que era atribuída a Joseph Kennedy, o chefe do clã, uma citação onde ele dizia que a importância de um homem na vida não se mede pela fortuna que ele acumula, mas pela família que forma, conta Valdir. Talvez de forma inconsciente eu desenvolvi uma relação com o desejo de ter uma família feliz. Isso passou a fazer parte do meu objetivo pessoal. Ele conta: como era uma família de sucesso, acho que sempre pensei em ter uma assim. A frase dita por Joey foi minha grande referência, afirma Valdir. Não consigo deixar de ver uma similaridade extraordinária nas duas histórias, a de Joseph Kennedy e a de Valdir Beechen. Saber que Valdir teve a história de Kennedy como referência é uma prova concreta de que aquilo que pensamos e a forma como agimos é muito mais o resultado de certas predisposições mentais do que queremos acreditar ou mesmo do que podemos perceber. No caso da histeria coletiva, alguém ouve ou vê outra pessoa ficar doente. Ela descobre que o enfermo bebeu Coca-Cola com um cheiro estranho. Logo se deduz que a causa dos sintomas é uma intoxicação. Então ela se lembra que também bebeu Coca-Cola e que o refrigerante também tinha um cheiro estranho. Ela fica com medo. O medo a torna ansiosa, angustiada. A angústia a enfraquece. Ela sente um mal-estar seguido por tontura e dor de cabeça. A pressão sobe, a pessoa se sente fraca, o sistema imunológico se altera e ela passa a sentir os mesmos sintomas. Outra pessoa ouve o boato sobre as 2 pessoas contaminadas. Ela passa o mesmo processo, obtendo os mesmos resultados. Ao estudar a família Kennedy, por exemplo, Valdir sente uma forte emoção positiva e deseja intensamente ter uma família similar. Ele passa a imaginar como seria bom ter uma família assim. Em seguida, ele percebe um vizinho que possui uma família grande. Ele a observa e analisa se essa família tem princípios e valores positivos. Encanta-se com ela, torna-se próximo, aprende com ela. Capta as coisas que estão nas entrelinhas. Se ao contrário ele descobre uma família que não é como a que ele visualizou para si, ele observa o que não deve fazer. Dessa forma, esse desejo opera, mesmo inconscientemente, a favor dele. Esse mecanismo trabalha de forma natural e espontânea para atingir as metas estabelecidas. Não importa se elas são de fracasso ou de sucesso. O efeito Pigmalião diz que quando nós temos um certo tipo de expectativa, ao se tornar uma crença, ela provoca sua própria concretização. Quando as pessoas esperam ou acreditam que algo acontecerá, agem como se a previsão já fosse real, e ela acaba por se realizar efetivamente. Ao assumir algo como uma verdade, essa crença influencia o comportamento das pessoas, seja por medo ou por confusão lógica, de modo que a reação delas acaba por tornar a profecia real. Compreender esse mecanismo pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre uma vida de amor ou de ódio, amargura ou felicidade. Compreender esse mecanismo significa saber a diferença entre a liberdade e a conformidade, ou seja, se mantivermos emoções positivas em nossa mente e se tivermos imagens positivas sobre o que buscamos, se vivermos na expectativa como se já tivéssemos alcançado esse objetivo, sentiremos emoções positivas. Nós não podemos olhar para uma situação futura e chegar a uma conclusão sobre seus resultados, mas podemos descobrir isso através das nossas emoções. Alguns autores, ao longo das últimas décadas, desenvolveram uma teoria para explicar esse processo. Eles se referem a ela como a lei da atração.
Num sentido bem simples, a lei da atração diz que se você possuir sentimentos de sucesso e autoconfiança, você vai agir com sucesso e autoconfiança. Se o sentimento for intenso, você vai agir de maneira intensa. Não importa para que direção, negativa ou positiva, esse sentimento estiver focado. A lei da atração não é um estado místico, misterioso. Ela é esse estado mental baseado na segurança que seu talento orientado pela lei da tripla convergência lhe dá. Não tente criar estratégias externas e superficiais para colocar a lei da atração em funcionamento. Você apenas vai se frustrar. É muito mais simples e muito mais efetivo descobrir seu talento, definir uma meta clara e específica. Depois, imagine-se atingindo essa meta de forma clara e vívida. Em seguida, capture o sentimento que você experimentaria se seu propósito já fosse realizado. Se você desenvolver esse processo, você agirá de forma espontânea e criativa. Então você estará usando o poder da lei da atração, que na verdade não é nada mais do que a lei da ação e reação em atividade. A ação interior cria uma reação externa. Se você estiver programado para o sucesso, a natureza se encarregará de suprir você com ideias, ações e circunstâncias que abastecerão todas as necessidades para que você cumpra sua meta. Há uma verdadeira magia nesse estágio. Ele pode fazer desaparecer obstáculos e situações de forma inusitada. Pode reverter erros e falhas em eventos que o auxiliam a avançar o caminho. Isso não é complicado ou místico como parece. Nós repetimos esse processo a toda hora. O que é, por exemplo, a ansiedade de não ter dinheiro para cobrir as contas no final do mês? O medo de não conseguir passar no concurso que tanto sonhamos? Todo o sentimento de preocupação sobre resultados indesejados que possam vir a ocorrer no futuro? Ansiedade ou humilhação? Em todas essas circunstâncias, nós sentimos de forma antecipada as mesmas emoções que sentiríamos se esses infortúnios já estivessem acontecido. De certa forma, vivemos numa constante zona de medo. Imaginamos o resultado negativo, nos vemos numa situação desprivilegiada de forma viva e cristalina, em todos os detalhes. Repetimos essa imagem inúmeras vezes. Não conseguimos dormir em função das emoções negativas que essa imagem nos traz. E no fim, essas imagens se tornam reais. As pessoas de sucesso realizam esse processo de maneira inversa. Elas sentem essa mesma emoção, mas de forma positiva. A essência disso tudo é permanecer orientado com a sua meta. Você mantém seu propósito de forma positiva em mente, atua sobre seus pontos fortes, movendo-se em direção à sua meta. Se você consegue fazer isso, a dedicação passará a agir como estímulo, que por sua vez libera força adicional para auxiliá-lo nesse processo. O lado perverso do preconceito. Ao longo dos últimos anos, um número significativo de psicólogos passou a analisar mais de perto a influência que esse processo tem sobre nossas ações. Cada minuto que estamos em contato com alguém, fazemos uma série de análises e predições sobre o que o outro está pensando e sentindo. Quando conhecemos alguém, por exemplo, ficamos em constante estado de alerta para descobrir se ele gostou ou não de nós. De acordo com esses sinais, nossa relação se define. Se nossas emoções possuem um poder impressionante sobre nós, será que elas possuem influência sobre os outros? Será que aquilo que pensamos e sentimos, mesmo quando não o expressamos em palavras, pode afetar outras pessoas? Se você ligar para o cliente e tiver um sentimento ruim sobre ele, será que isso afeta o desempenho da conversa? Não muito tempo atrás, um grupo de psicólogos resolveu descobrir até que ponto nosso estado emocional pode interferir na formação de um preconceito sobre uma pessoa, mesmo antes de conhecê-la. No primeiro estágio da experiência, foram separados 8 rapazes e 8 moças. Para garantir que os membros do casal não identificassem ou interagissem entre eles, foram conduzidos a salas separadas por diferentes corredores. O orientador informou a cada participante que ele participaria de um estudo sobre os processos de formação de conhecimento em relações sociais e que, para isso, ele teria que conversar por telefone por 10 minutos com um acadêmico de psicologia. Em seguida, as moças tiveram que escrever uma breve biografia relatando as características principais de sua personalidade.
Essa biografia seria fornecida aos rapazes como informação sobre a pessoa com quem estariam interagindo e serviria de estímulo para iniciar a conversação. Aos rapazes foi explicado que receberiam uma descrição breve do caráter e da personalidade de suas interlocutoras. Também lhes foi dito que, junto ao questionário, receberiam uma fotografia da pessoa com quem falariam. Um detalhe importante: a biografia era verdadeira, a fotografia não. A equipe havia tirado fotografias de 20 moças em diferentes universidades e submetido as fotos à avaliação de 20 rapazes, toda com a mesma idade das moças. Cada um desses 20 rapazes foi convidado a dar uma nota de 1 a 10 para cada foto, de acordo com a beleza da pessoa retratada. Depois, a equipe selecionou as 4 fotos que tiveram a votação mais alta e as 4 com a votação mais baixa. Depois, as fotos foram anexadas às mini-biografias das mulheres que participavam do estudo e distribuídas entre os homens. Todos acreditavam que a foto seria da pessoa com quem falariam. Nenhuma mulher sabia que os homens haviam recebido fotografias juntamente com as biografias. Após ler a biografia e olhar a fotografia, os homens tiveram de preencher um formulário definindo a expectativa que alimentavam sobre como seria a conversa com a mulher. Os que receberam as fotos do grupo de mulheres mais bonitas alimentavam uma expectativa positiva. Diziam que acreditavam que a mulher seria simpática, sociável e carismática. Os que receberam a fotografia do grupo de moças menos atrativas, ao contrário, disseram acreditar que sua interlocutora seria casmurra, antipática, antissocial. Depois, os rapazes ligaram para as moças e conversaram durante 10 minutos. A equipe de pesquisadores gravou as conversas em diferentes canais. Num canal, gravou apenas a conversa das moças, no outro, a dos homens. Para fazer uma análise do resultado das conversações, a equipe montou um júri de 12 acadêmicos de psicologia. Ao júri, foi fornecida apenas a parte da conversa das moças e solicitado que preenchessem um formulário idêntico ao que havia sido preenchido pelos homens, minutos antes de se engajarem na conversa com as mulheres. O júri não tinha nenhum conhecimento do método da pesquisa, não sabiam, portanto, nada sobre ela. Apenas avaliaram a impressão que a voz e o conteúdo da conversa das moças lhes causou. Preencheram o formulário e o entregaram à equipe de pesquisadores. No final da análise, o grupo de pesquisadores comparou os 2 formulários de cada uma das 8 moças, ou seja, cruzaram o que o rapaz havia preenchido sobre as impressões e as expectativas após ler a biografia e observar a foto da moça, antes de falar com ela. E a avaliação foi feita pelo grupo de estudantes de psicologia, a partir das impressões que esse grupo obteve ao ouvir parte da conversa das moças. Após a avaliação dos 2 formulários, a equipe constatou que, em todos os quadros, as respostas eram idênticas. Ou seja, a impressão que o rapaz havia obtido sobre a moça apenas olhando a fotografia, mesmo sendo falsa, foi a mesma que a equipe de estudantes de psicologia obteve ao ouvir a forma como a moça dirigiu-se ao rapaz. Quer dizer, as moças corresponderam exatamente às expectativas que os homens haviam criado sobre elas, olhando para as fotografias falsas. Como isso se explica, afinal? Seja simples. No capítulo 5, a lição de Delfos afirma que, muitas vezes, criamos imagens de nós mesmos e passamos a incorporá-las. O efeito Pigmalião nos diz que isso também é verdade com as emoções. Quando antecipamos nossa impressão sobre os outros, essa impressão acaba se confirmando. Por isso, o que pensamos como livre-arbítrio não é exatamente uma escolha. O livre-arbítrio é muito mais um conceito que diz respeito sobre as escolhas que fizemos na hora de fazer nossas escolhas. Se tudo depende da forma como nós vemos as coisas, e se a forma como vemos as coisas é resultado da estrutura mental que criamos, o efeito Pigmalião nos diz que, se tivermos uma estrutura adequada à realidade que queremos, essa realidade se manifestará fisicamente. Se nós tivermos o sistema adequado, não precisamos a toda hora estar conscientes do que queremos. Isso nos virá de maneira automática. A razão pela qual a lei da atração não funciona para nós é porque não temos a programação adequada para usufruir dessa lei. Nossa programação vem de valores profundamente enraizados, de crenças e conclusões que aceitamos como verdades, ou seja, de nossas convicções discutidas no capítulo 7. Muitas dessas convicções são desenvolvidas ao longo da infância, principalmente entre a idade dos 3 aos 8. E é dessa programação que vem nossa fé, nossa convicção do que é ou não possível. A fé, então, é uma força,
uma energia que vem das nossas convicções. Ela é a expressão das nossas crenças mais profundas e brota da intrincada rede mental que formamos ao longo da vida. Por isso, se tivermos uma programação mental negativa, por exemplo, nossa ação por consequência será negativa e a reação, por sua vez, também será negativa. Nossas convicções, por essa razão, são muito mais fortes do que nossa força de vontade. Mesmo que desejemos muito uma reviravolta na nossa vida, são as nossas convicções que irão determinar nosso trajeto. Assim também acredito que foi com Gisele. Algo a fez acreditar que podia, que ela seria a melhor no que queria fazer. Isso eu tenho certeza, diz Valdir Bittin. Portanto, para usufruir a lei da atração, precisamos trazer nossas convicções à tona, tomar consciência da nossa programação inconsciente, do nosso legado cultural e alterá-lo. Imaginar-se atraindo coisas boas, se nossas condições mais íntimas não condizem com a realidade que buscamos, é um caminho certo e rápido para a frustração. Mas quando a programação mental e o desejo estão alinhados no mesmo propósito, verdadeiros milagres poderão se manifestar num toque de mágica. Impressionante ou não, quando Arnold Schwarzenegger, casado com uma neta de Joseph Kennedy, decidiu concorrer ao cargo de governador da Califórnia, o senador Ted Kennedy deu um único conselho a Schwarzenegger: mantenha a coisa simples, disse Ted. Agora, perceba uma relação estranha. Recentemente, ao falar do jeito Gisele de ser, a modelo revelou: a inspiração da minha vida é seja simples. Você percebeu a relação? Isso não significa que uma ligação mística entre os personagens. A explicação é óbvia. A razão por que ambos chegaram à mesma receita é porque ambos seguiram o mesmo processo de desenvolvimento. O caminho do sucesso, apesar das suas infinitas variáveis, no fundo tem sempre a mesma base. Basicamente, o processo segue dois conceitos específicos. O primeiro diz respeito à forma como vemos a nós mesmos. Quando nos vemos sob um ponto de vista negativo, identificamos com nossas fraquezas, nos autorizamos a ser assim, fracos, limitados e negativos, o que reduz significativamente nossas escolhas e nossa autoconfiança. O segundo conceito diz respeito a como vemos os outros. Se for de modo negativo, teremos respostas negativas. Se o modo for positivo, as respostas serão positivas. Ao longo da vida, quem acreditar nas pessoas e nas circunstâncias vai emitindo sinais positivos, criando relações sólidas com gente e circunstâncias positivas. Já aqueles que dia a dia olham para os outros e para as circunstâncias com uma visão negativa, vai emitindo mensagens de descrença e afastamento, fazendo com que nas suas relações os outros nunca possam mostrar o melhor de si. Com o passar do tempo, esses dois caminhos se distanciam um do outro, definindo o rumo do sucesso e do fracasso. A vantagem de ser otimista. Uma pessoa otimista realmente consegue ter um desempenho melhor do que outra que se diz realista? Em 1991, o professor de psicologia Charles Snyder, da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, avaliou a influência do estado de otimismo no desempenho de seus alunos. Ele propôs a seguinte situação para um grupo de acadêmicos. Em determinada disciplina, o professor fará 3 testes de avaliação ao longo do semestre. A nota final será a média alcançada nas 3 provas. O sistema de avaliação vai de A até F, sendo A a nota máxima, C a média e F a mínima. Essa disciplina é considerada de suma importância para a carreira, por isso propõe-se alcançar no mínimo um B como nota final. Porém, quando o participante recebe o resultado da primeira avaliação, sua nota é um D. Em seguida, o pesquisador pede para que o aluno faça de conta que já passou uma semana desde que recebeu a nota. Como está seu estado emocional em relação à meta inicial de atingir um B como média final? 1. Você mantém um elevado nível de esperança em atingir um B como média final. 2. Seu nível de esperança em alcançar a média final cai, mas ainda existe. Ou 3. Você praticamente perdeu a esperança de alcançar um B como média final. Após obter a resposta dos alunos, Snyder avaliou o histórico anterior desses estudantes e acompanhou seu desempenho em atividades profissionais e escolares durante vários anos. No final do estudo, Snyder constatou que os alunos do primeiro grupo eram mais dedicados. Eles buscavam diferentes alternativas para suprir suas deficiências e apresentavam melhores resultados em suas carreiras. O segundo grupo mostrou um certo envolvimento na busca de soluções para seus desafios, mas não teve a mesma dedicação e persistência que o primeiro. Seu desempenho final ficou aquém do atingido pelos seus colegas. O terceiro grupo,
composto pelos alunos que disseram que perderiam a esperança, foi o que teve o pior desempenho em todas as áreas de suas carreiras. Quando se compararam alunos de aptidões intelectuais equivalentes nos rendimentos acadêmicos, o que os distingue é o nível de esperança e otimismo que eles possuem em relação ao resultado final, afirmou Snyder. Os alunos com alto nível de esperança e otimismo estabelecem metas mais elevadas e são mais persistentes na busca de alternativas para atingi-las, e geralmente o conseguem, explica. Pessoas com um elevado nível de otimismo têm certos traços comuns que os distinguem dos demais. Entre eles, destaca-se o poder de automotivação, a confiança de possuir capacidades suficientes que os levarão aos meios necessários para realizar seus propósitos, e a flexibilidade para se adaptar aos meios necessários que vão permitir solucionar situações difíceis. O otimismo não é apenas um sentimento ilusório de consolo que nos permite seguir adiante em meio a frustrações cotidianas. Ele também é um dos principais fatores que diferenciam aqueles que atingem seus objetivos daqueles que fracassam. Pense sobre Tom Mann. Até aqui, avaliamos inúmeras questões que envolvem o sucesso. Vimos a importância do talento, a necessidade de definir um propósito dentro da área das nossas habilidades. Também analisamos a importância das nossas convicções. Pense, porém, num único fator de personalidade que, de forma isolada, possa ser considerado o mais importante numa vida repleta de sucesso. Qual você escolheria? Na década de 90, Thomas Stanley, professor da Universidade da Geórgia, e seu colega William Duncan realizaram um estudo com cerca de 1.000 milionários americanos. A intenção de Stanley e Duncan era descobrir qual era, na opinião desses milionários, as virtudes fundamentais para que essas pessoas se dessem bem na vida. No topo da lista apareceu a integridade, da qual já falei no capítulo 8. Em segundo lugar, estava a disciplina, mas não é difícil constatar que inúmeras pessoas altamente disciplinadas não apresentam grandes resultados. Então, de que disciplina esses milionários estavam falando? Stanley e Duncan resolveram olhar mais a fundo essa questão e chegaram à conclusão de que a disciplina a que os milionários se referiam era um tipo específico, a disciplina mental. Stanley descreve uma experiência que teve com Tom Mann, um legendário especialista em pesca esportiva. Mann inventou inúmeras variedades de iscas artificiais que se tornaram famosas entre os pescadores do mundo inteiro. Ele também era conhecido por suas pesquisas sobre peixes e pelo talento em pescar. Mann conquistou várias vezes os mais importantes campeonatos de pesca americanos. Tive o prazer de ouvi-lo debater os grandes fatores na arte da pesca, mas ele não falou das iscas que ele inventou, escreveu Stanley. Segundo ele, Mann, ao contrário, dizia que a melhor isca para pescar peixe é aquela na qual o pescador tem a maior confiança. Se o pescador tem confiança na isca, ele vai pescar com confiança. Ele vai pegar peixe se ele acredita na sua isca, explicara Mann. Stanley disse que as palavras de Mann abriram um túnel em sua lembrança. Eu pesco desde os 7 anos, mas não me lembro de um único peixe que eu tenha pescado com uma isca na qual eu não tenha plena confiança de que era a única isca perfeita para atrair os peixes. Eu não pude lembrar-me de uma única exceção, disse Stanley. Da lição da pesca, Stanley trouxe o conceito de otimismo e confiança para suas pesquisas. É assim com o sucesso na vida. Se você não tem autoconfiança, vai ser difícil se tornar bem-sucedido, porque vai ser extremamente complicado ficar motivado. Se você não acredita em você, não vai acreditar naquilo que faz, e dessa forma comunicará sua falta de confiança aos outros. Das milhares de entrevistas com milionários, Stanley concluiu que a autoconfiança é por si só, muitas vezes, a principal razão pela qual as pessoas triunfam na vida. No início de sua carreira como professor de marketing na Universidade da Geórgia, Stanley foi colega de David Schwartz. Schwartz se tornou um best-seller internacional com o livro A Mágica de Pensar Grande. Numa conversa entre os dois, Stanley perguntou a Schwartz qual a lição mais importante para vencer na vida. Você pode escolher entre pensar negativo ou positivo, respondeu Schwartz. O ser humano só consegue ter em mente um pensamento por vez. Se o pensamento for negativo ou positivo, é uma escolha de cada um. Depois acrescentou: você quer ser uma pessoa negativa ou positiva? Todos sabem que temos de ser otimistas, mas para se beneficiar desse princípio, precisamos saber de onde vem o verdadeiro otimismo. Valdir não disse para suas filhas: vocês precisam sorrir, ser positivas. O que ele fez foi criar uma estrutura interna, um sistema de convicções, princípios e valores que fizesse com que elas se tornassem espontaneamente entusiasmadas e otimistas. E como se constrói isso? Imagine que você tem um veículo com problemas no motor. Você precisa desse veículo para fazer uma viagem no dia seguinte.
seguinte: o que você faz? Você levar o automóvel numa lavagem para fazer um polimento ou você levá-lo a uma oficina para efetuar um conserto? Esse exemplo pode parecer estranho, óbvio, ou até mesmo ingênuo, mas qual a recomendação mais conhecida para elevar sua autoestima? Comprar roupa nova, ir a um salão de beleza e assim por diante. Isso tudo ajuda, mas não é como polir o carro na intenção de superar um problema no motor. Nas nossas emoções, isso até pode produzir um efeito imediato, mas será apenas temporário. Se tudo que você fizer é tentar agir de forma positiva, otimista, entusiasmada, mas por dentro sua programação está lhe dizendo o contrário, esse foco consciente no otimismo vai destruir sua autenticidade. Internamente, vai sentir-se agindo com falsidade e o resultado será de acordo com o que sente. Você não pode, pelo menos por muito tempo, provocar um estado de otimismo de forma consciente. O otimismo deve brotar de dentro, das suas convicções, dos seus valores, dos fundamentos que você estabeleceu para a sua vida. Para que isso seja possível, você deve estar programado para o sucesso. Não conseguimos ser otimistas apenas com a força de vontade, ou porque levantamos certo dia e decidimos ser otimistas. Qualquer emoção, para ser autêntica, precisa ter uma estrutura que esteja de acordo. Decidir ser um otimista se todas as nossas convicções são formadas por conceitos negativos apenas nos levará a uma frustração ainda maior. Só há uma forma de se sentir autoconfiante, e é atuar onde está seu talento, sua habilidade. Suponha que você conheça seu talento, que definiu um propósito com base nos 3 fatores que compõem a lei da tripla convergência: talento, paixão e renda, e já enfrentou inúmeros desafios, superando a maior parte deles. Então, estará confiante, pois sabe onde e com que está lidando. Suas emoções são de segurança, de autoconfiança e suas ações seguem o mesmo caminho. Nesse caso, é fácil deduzir que o otimismo será natural. A questão-chave sobre o otimismo é que ele emerge de forma natural. Pessoas otimistas não tentam de forma deliberada ser otimistas. Elas simplesmente acabam sendo otimistas porque alguma parte da sua personalidade expressa o que elas verdadeiramente sentem, de forma automática, inconsciente. Ou seja, a forma como elas foram programadas, sua estrutura interna. Outra coisa sobre o otimismo é que ele não se revela mesmo nas coisas mais insignificantes do dia a dia. O otimismo não muda ou desaparece em certas ocasiões e se manifesta apenas com certas pessoas ou situações, em certas palavras ou frases. O otimista é estável, basta estar alguns segundos com uma pessoa otimista para captar seu estado de espírito. O simples fato de estar agindo onde você sente que tem um talento especial, de estar apaixonado pelo que faz e de ter um objetivo, fará com que o entusiasmo surja de forma espontânea. Ao invés de ser uma encenação superficial, ele aflora de forma autêntica e natural. Os 3 fatores, talento, paixão e renda, por si só, são capazes de ativar todo o otimismo necessário para vencer na vida. Em outras palavras, o estado de otimismo é uma manifestação de estado de confiança interno que surge de uma situação de conforto em relação ao que você é. E isso só pode ser sentido e manifestado se você sabe quem é e age como um agente do eu interno. Quando ocorre o contrário, a emoção positiva criada por um estímulo superficial, pela roupa nova ou pelo corte de cabelo, se confronta com seu sentimento firme de insegurança que nasce no seu interior. É esse fator que torna a lei de Delfos, discutida no capítulo 5, tão importante. Descobrir a autoimagem revela todas as discrepâncias que as pessoas carregam consigo. Ela é o denominador comum, o fator determinante em todos os casos de sucesso e de fracasso. Para estar plenamente satisfeito, você precisa se aceitar, precisa ter uma autoimagem real, na qual você confie plenamente. Você precisa ter respeito por si próprio, sentir-se livre para expressar sua criatividade, ao invés de se recolher por medo de rejeição. Você precisa conhecer a si mesmo, tanto os pontos fortes como os fracos, e ser honesto em relação aos dois. Quando você é o que é, não perde tempo criando impressões, não tenta convencer buscando histórias no passado ou inventando projeções irreais e inseguras para criar um eu imaginário. Sua autoimagem precisa ser uma aproximação exata do que você realmente é, nem mais nem menos. Quando sua autoimagem é real, autêntica, você se sente seguro. Quando você lida com criações mentais, se sentirá ameaçado e inseguro. Você prefere não se expor para não ser desmascarado na sua face. Síntese. No capítulo 7, sugeri que você simulasse um extrato geral das suas convicções. Você lembra o conteúdo desse extrato? Agora suponha que você pudesse obter outro extrato que descrevesse exatamente a situação em que você se encontra. Qual seria a relação entre esses 2 extratos? Qual a convicção que você tem sobre dinheiro e como ela se manifesta? E sobre seus relacionamentos? E sobre a sua saúde? E sobre o seu estado físico? Se você fizer essa experiência na prática, verá que o extrato número 2 é o resultado
resultado acumulativo do extrato número 1. O efeito Pygmalion nos diz que somos um reflexo das nossas convicções. Se quisermos alterar o nosso estado físico, primeiro precisamos alterar as nossas convicções.